Solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Primeira leitura, Atos 12, 1 a 11. Salmo 33. Segunda leitura, segunda carta a Timóteo, 4, 6 a 8, 17 a 18. Mateus 16, 13 a 19. Pedro e Paulo são apóstolos que representam um grande mistério de conversão e amor a Jesus Cristo e a sua igreja. Como reza o prefácio da solenidade, Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo anunciou a doutrina, manifestando às nações o evangelho da salvação. É nesse sentido que os dois são chamados de colunas da igreja. Além da solenidade de hoje, também são celebrados em outras duas ocasiões. São Paulo no dia 25 de janeiro, festa da sua conversão. São Pedro no dia 22 de fevereiro, celebração da Cátedra de São Pedro. A solenidade de hoje celebra o martírio. Não me parece certo dizer que Pedro e Paulo representam as duas faces da igreja, respectivamente a institucional em Pedro e a carismática em Paulo. Prefiro pensar que eles refletem a beleza e a grandeza da igreja, que continuamente aprende a ser sinal vivo de Jesus Cristo no mundo. Em Pedro e Paulo se descobre o amor a Jesus Cristo no serviço à igreja, que existe para ser luz do mundo e sal da terra, em meio às mais diferentes situações de perseguição, de dores, sofrimentos, por causa do reino de Deus. Em cada uma dessas situações se tem a ocasião para se testemunhar a vocação e a missão recebidas de Jesus Cristo. Assim, se percebe que a fé nasce e se difunde pelo testemunho eloquente que esses dois apóstolos possuem e ensinam a imitar. As leituras ouvidas nessa solenidade nos colocam diante de pessoas que são modelos de seguimento de Jesus Cristo. E por que afirmamos Jesus, Cristo? A palavra Cristo não é sobrenome de Jesus, mas é a tradução do termo hebraico Messias, que significa ungido. Na religião do antigo Israel eram ungidos os reis, os sacerdotes e alguns profetas. A unção era feita em função de uma missão a ser desempenhada em nome de Deus no meio do povo. Os reis eram ungidos para governar o povo na justiça e assim promover a paz social, fundamental para manter as condições necessárias da unidade do povo, segundo os desígnios de Deus. O rei, no antigo Israel, era um sinal da presença de Deus e da sua justiça. Os sacerdotes eram ungidos para marcar a sua entrada no ofício sagrado, pelo qual apresentavam a Deus a vida do povo e suas necessidades, mas, acima de tudo, para mantê-lo na santidade do próprio Deus. Os profetas também aparecem ungidos em função do serviço, dedicação e fidelidade à palavra de Deus, pela qual continuamente chamavam o povo à conversão e ao arrependimento, mas também procuravam ajudá-lo na busca e na prática da justiça. Ao lado da centralidade de Jesus, notamos a pessoa de Pedro, que fala em nome dos demais, movido por uma revelação vinda do próprio Pai que está no céu. O que Jesus promete dar a Pedro não vem de algum mérito humano, mas da resposta divina em seus lábios. Lembramos que em Apocalipse 1,18 está dito que nas mãos de Jesus se encontram as chaves da morte e do Hades. E em Apocalipse 3,7, que Jesus possui as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Que significa confessar Jesus como Cristo?
Ao dizer que Jesus é o Cristo, Pedro manifesta uma esperança histórica que tem a sua origem em Deus e nas suas promessas. Na época, Pedro e seus companheiros esperavam a realização dessa esperança e viram em Jesus os sinais claros de que o momento havia chegado. Contudo, embora Jesus tenha acolhido a confissão de Pedro, mostra que é um Messias adequado não para a realização da vontade humana, mas para a realização da vontade divina. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que possui e que confere a verdadeira autoridade. Possui autoridade para fazer de Pedro rocha solta, uma pedra, rochedo sólido, sobre o qual edifica não uma casa, mas a sua comunidade de fé. A primeira e a segunda leituras não apresentam as glórias humanas de Pedro e Paulo, por serem seguidores de Jesus Cristo, mas falam das consequências da opção que fizeram por ele. Em comum há perseguição e prisão, isto é, ambos possuem a morte próxima. Nos dois casos, porém, fala-se de libertação do inimigo. Por exemplo, Pedro está preso, Tiago está morto, Herodes quer agradar os judeus. A igreja diante disso está em oração. Pedro está muito bem vigiado, mas Deus envia o seu anjo libertador, porque para Deus não há obstáculos. Na segunda leitura, Paulo está preso. Sua morte parece próxima. Faz uma avaliação lúcida da sua vida em Cristo. Tem certeza da presença do Senhor e da sua ação libertadora. Tudo se torna motivo de louvor. Nesse sentido, o refrão do Salmo une bem as duas leituras e ressoa como oração nos lábios de Pedro e Paulo. Por qual motivo estão presos? Por amor a Jesus Cristo e a sua igreja. Nele se encontra um claro exemplo que concretiza as bem-aventuranças. Assim, Pedro e Paulo concretizam na própria vida o que significa confessar Jesus como Cristo e Filho do Deus vivo. Possamos nós encontrar uma sólida e válida inspiração nesses dois apóstolos, que continuam exercendo no nosso meio um testemunho vivo do que significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Um bom e santo domingo no Senhor, um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.